nós vamos aprender sobre as variações e mudanças de energia. Variações de energia referem-se às mudanças nos diferentes estados de energia de um sistema, enquanto paralelos de energia podem ser entendidos como situações em que sistemas distintos exibem padrões semelhantes de variação energética, como paralelos. Essa imprensa não sabe de nada, sabe? Só fica inventando por aí que o meu batalhão e eu tiramos as vidas dos detentos lá da casa de detenção só por crueldade ou só por esporte. Eu apenas estava seguindo ordens. Meus superiores apenas me ordenaram entrar e apaziguar o local. Nada mais que isso. De fato, lamento a todas as famílias dos detentos. Mas enfim, é como dizem, não há porquê de chorar quando o leite já está derramado. Os fungos são organismos eucarióticos que pertencem ao reino fungi. Ao contrário das plantas, eles não realizam fotossíntese para obter energia. Ambos contribuem para a ciclagem de nutrientes, mantendo equilíbrio ambiental. Além disso, em algumas interações simbióticas, como as micorrizas, os fungos auxiliam no fornecimento de nutrientes às plantas em troca de compostos orgânicos. Eu havia sido chamado para fazer algumas análises nos detentos. Fui informado de que alguns dos detentos haviam contraído HIV ou alguma outra doença semelhante. Fiquei umas semanas analisando o estado dos detentos e eu analisei o estado de cada detento. Todos eles tinham algo não natural que se assemelha um com os outros. Os órgãos internos deles estavam invertidos. E não apenas isso. Havia alguns sintomas menores, porém anormais, como contorcimento anormal dos dedos, rompimento total das cordas vocais, secreção unilateral de um muco de coloração escura pela maioria dos orifícios, torção involuntária dos braços e do pescoço e dentre outros sintomas anormais. Eu havia pedido para um radiologista conhecido meu para fazer uma radiografia de alguns dos detentos. Ele tirou pelo menos uma série de 8 radiografias de cada detento, mas somente 3 eu consegui analisar. O resto, segundo ele, estava totalmente escura, ao ponto de ser inutilizável. Antes do mês de outubro, eles me despacharam. Segundo eles, eu já havia prestado meus serviços. Não sou alguém de afirmar com exatidão os fatos, mas o Carandiru não era o que aparentava ser. As plantas podem vibrar em resposta a estímulos externos. Mas e se os fungos mostrassem sinais de vibrações? Como disse, não tente me fazer culpado depois do incidente ocorrido na casa de detenção. Só estou tentando estabilizar a situação, ou pelo menos minimizar os danos causados. O Carandiru, como a maioria das pessoas o chamam, foi projetado por um dos grandes patriarcas da engenharia da história da nossa cidade, modelado e construído para ser a prisão mais eficiente e com a melhor disciplina de todo o país. Não há nada lá que possa ser dito como anômalo, que os conspiracionistas supostamente dizem haver lá. No máximo, apenas há um grande sistema de túneis abaixo da maioria dos pavilhões da casa de detenção. Ouvi falar que foram construídos durante ou depois da revolta popular de uns 60 anos atrás, mais ou menos, mas nada mais que isso. Um universo, um organismo metafísico se espalhando. É belíssimo.
uma singularidade semelhante a um buraco negro, um fungo, a sombra da luz da flora das árvores especiais, a sombra crescendo em São Paulo, um fungo imparável, lindo e divino. Alô, é o Vincent. Consegui coletar algumas amostras do tal organismo amálgamo metafísico. Aparentemente, o que estava abaixo da casa de detenção não era o que aparentava ser. Parece idiotice o que eu vou dizer agora, mas não eram túneis, eram artérias. A casa de detenção possuía um núcleo para se dividir, membranas plasmáticas em volta das paredes, o citoplasma que saía daquelas paredes sujas saía como lágrimas de dor, como se estivesse sofrendo pelo simples fato de somente existir. Não tenho total certeza do que é ou do que deve ser, mas a prisão estava viva. E sinto que um dia ela irá se levantar e consumir a todos nós. Você descobriu demais, Vicente. Não deveria ter feito isso. Às vezes é fácil subestimar o poder desses micro-organismos e as sombras que lançam sobre nosso entendimento do mundo. Enquanto discutimos o controle que os fungos exercem sobre as mentes, algo mais sinistro começa a se revelar. Pensem comigo por um momento. E se esses seres não estivessem limitados apenas a manipular indivíduos, mas também tivessem o potencial de moldar áreas inteiras? Uma ideia perturbadora, não é mesmo? Imaginem por um instante uma extensão de terra, uma região vasta e aparentemente inofensiva, mas que, de repente, ganha vida própria. Um fungo colossal, em certo sentido, capaz de influenciar não apenas os seres vivos, mas o próprio tecido do ambiente que o cerca, seus micélios se expandindo por todo o local. Essa reflexão nos leva a questionar até que ponto somos vulneráveis a forças que estão além de nossa compreensão. Seria ingênuo pensar que somos os únicos mestres de nosso destino, quando até mesmo os micro-organismos mais insignificantes têm o potencial de nos perturbar. O que aconteceria se nos deparássemos com um ser tão imenso e intangível? Como poderíamos enfrentar algo que está além do nosso controle? Algo que desafia até mesmo nossa capacidade de compreensão. À medida que exploramos essas ideias sombrias, somos confrontados com a inevitável sensação de medo e impotência. É como se estivéssemos diante de um abismo desconhecido, incapazes de prever o que pode surgir das profundezas. Portanto, enquanto continuamos nossa jornada pelo desconhecido mundo dos fungos, devemos manter a mente aberta para todas as possibilidades, mesmo as mais assustadoras. Quem sabe o que pode emergir das sombras da nossa própria ignorância? Essa incerteza é o que nos mantém alertas, nos recordando da fragilidade da nossa existência e da vastidão do universo que nos cerca.